Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você. Está começando agora mais um episódio do podcast Praticamente. Esse já é o nosso quarto episódio e hoje eu vou ser a sua companhia aí pela próxima hora. Eu me chamo Andreas Nery, sou estudante do curso de jornalismo aqui do IESB e hoje eu tô tendo a honra aí de estar aqui ao lado da Fernanda Scavacini. Ela que eu até anotei aqui, gente, porque é muita coisa, é muita qualidade, muita característica por ela. Ela é especialista em cultura organizacional e novos modelos de gestão. Muito obrigado por estar aqui, Fernanda. Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui, é um prazer voltar ao IESB. Eu me formei aqui, então é muito legal. Vi nos corredores daqui, chega todo o caminho que a gente percorreu, né? Então eu agradeço demais o convite, muito obrigada. Pô, bacana. Imagino que seja uma nostalgia muito grande, né? Você se formou ali em 2006, né? Isso, 2006. Não sei se a gente precisava falar o ano, não, né? É verdade, tá né? certo. Entrega um pouco. Mas tá tranquilo. Fernanda, antes de mais nada, eu queria então que você se apresentasse para o público. Quem é a Fernanda? O que ela faz? Profissionalmente, o que você faz? Se apresentei para o público, então. Tá, eu falei antes da gente começar a gravar, eu falei que essa parte mais difícil, né? Então, quando a gente sempre fala para a pessoa, se apresente, a gente fala, meu Deus, o que eu faço? Tá, antes de mais nada, eu sou escritora, eu sou autora do livro Abraça o Caos, e eu sou especialista em cultura organizacional e novos modelos de gestão. Eu vou explicar o que é isso. Tá, eu sou especialista em desenvolver cultura, processos, metodologias. Então, por exemplo, se você tem um projeto, fazer gestão de mudanças em projetos, em organizações, então eu crio esses processos, essas metodologias, eu contrato os profissionais adequados, eu treino esses profissionais para que eles rodem dentro de um processo que seja tanto bom para a empresa quanto principalmente bom para os profissionais. Então, é como preparar um ambiente para que um projeto consiga rodar da forma adequada. E isso tudo aplicando novos modelos de gestão. Pô, bacana, show de bola. Então vamos começar a entrar mais fundo então já nessa sua profissão de cultura organizacional e novos modelos de gestão. Como então que geralmente você toca esses processos para montar essa estrutura, para esses projetos rodarem, como você bem explicou aí na introdução? Como é que é isso mais a fundo? Tá, o primeiro passo quando a gente começa é o diagnóstico, né? Então, é você entender o ambiente que você está inserido, porque isso vai depender muito. Como o principal... o que a gente precisa fazer é focar na cultura organizacional. Então, é um desafio grande porque você tem que sentir qual que é o ambiente que você está. Então, que tipo de problemas os profissionais têm para poder rodar de uma forma ágil, de uma forma que a gente tem uma performance que consiga os resultados que precisa. Então, a primeira coisa é tentar sentir os profissionais, sentir quais são as principais qualidades que eles têm, quais são as falhas que precisam ser corrigidas, se esses profissionais têm mesmo as competências, têm um conhecimento que é necessário para desenvolver aquilo que a gente precisa entregar e, principalmente, entender também a gestão. Então, você faz tanto assim um diagnóstico dos profissionais quanto da gestão para intercalar isso. Então, a partir daí, quando a gente entende tudo, aí você consegue ir desenvolvendo, vendo quais são as ferramentas adequadas, qual que é a melhor metodologia, fazendo o treinamento, tudo isso muito em paralelo, tá? Então, não é, eu vou desenvolver toda a metodologia, a gente vai lá e aplica e roda e todo mundo tem que ali seguir. Esse processo não funciona mais, tá? Então, tem que ir sentindo, tem que ir dosando, tem que ir conhecendo as pessoas. Elas precisam sentir confiança naquilo que elas estão vivendo. Quando você fala de gestão de mudança, as pessoas sentem muito medo de alguém que chega lá e fala como elas vão mudar, sendo que, mesmo às vezes elas sentindo que tem coisas para serem melhoradas, elas sentem que elas se sentem ameaçadas, né? Sim. Então, principalmente lideranças, tá? Então, você tem que fazer com que eles sintam comprometimento com aquilo e sintam que aquilo vai beneficiar eles também. Isso é um processo diário. Legal. Não existe a formulazinha que você vai jogar lá e, de repente, eles confiaram. Sim. Mesmo que você consiga ir ganhando essa confiança, implementando essas mudanças, você sempre tem que fazer esse ciclo ali de confiança, de ajustar, de trazer eles, de sentindo qual que é a dificuldade que eles têm. Não é uma coisa que você faz modular, então não é possível assim, eu vou fazer um sistema, eu vou treinar todo mundo no auditório com 300 pessoas e todo mundo vai sair bem. Você tem que ter conversas, feedbacks, conversas personalizadas, você tem que treinar a pessoa daquilo que ela está realmente, que ela não consegue avançar. Então, é um processo que ele
começa no macro e ele precisa, sim, ir no micro. No micro, né? Bom, interessante, porque hoje em dia, acho que esses pontos são muito importantes, porque hoje em dia as equipes, as empresas, elas demandam muito o resultado, né? A gente não tem como fugir disso. E esses processos justamente ajudam aí a entregar esse resultado de uma forma mais saudável para todos os processos, né? Mas você falou mesmo aí que não tem uma fórmula certa para aplicar em determinado local e dar certo. Mas vamos então dar uma experiência em que você teve, que você fez, participou desse processo e que deu certo, para a gente entender aí como é que foi, nesse caso específico, não que haja uma fórmula. Você pode contar para a gente uma experiência específica? Claro, posso sim. Eu não vou citar nomes de empresas, claro, tá? Não. Tá, mas tem um dos projetos que eu participei, essa experiência de implementação de mudança, ela foi positiva principalmente pelo processo de... Como é que eu vou chamar de... a gente focar nas pessoas. As pessoas, elas tinham muito medo, muito receio de não estarem sendo vistas e de não gostar de estar ali. Então, elas não se sentiam como parte daquele local. Então, ao invés da gente focar de você vai ter que fazer de qualquer maneira, o foco foi principalmente nessas pessoas. Foi fazer com que elas sentissem que ali também era parte da carreira delas. Então, o meu principal foco foi tratar a carreira das pessoas também de forma paralela, fazer com que elas se importassem com a carreira delas. Então, elas começaram a querer fazer mais cursos, elas começaram a querer se dedicar mais naquilo que elas sabiam fazer, identificar o que elas estavam fazendo que era fora do que realmente elas tinham habilidade para fazer. Quando você encaixa esses profissionais nos locais corretos, com aquilo que realmente sabe fazer, e o processo anda em paralelo, você consegue essa alta performance. Porque você tem um profissional que está mais feliz, que ele entende o que ele está fazendo, que ele pode dar o melhor dele. Porque muitas vezes, quando você quer espremer do profissional aquilo que ele nem tem competência para fazer, todo mundo sai infeliz. Então, essa busca de felicidade, esse equilíbrio entre eu preciso do resultado, mas eu também preciso de um profissional feliz, eu acho que é a fórmula que a gente fala que, assim, não é uma fórmula pronta, mas uma fórmula que você tem que buscar. Só vai ter resultado quando você tiver uma pessoa que realmente saiba o que está fazendo, que goste de fazer aquilo que está fazendo e que ela receba um desafio na frente. Então, ao invés de você dar tarefas para ela, você dá responsabilidade, confia essas responsabilidades nela e apoia. E você cria um ambiente que tem esse apoio para ali se desenvolvendo. Interessante, porque dessa maneira você mantém um profissional motivado, né? Fora da zona de conforto e não insatisfeito, né? Se tivesse assim nesse campo, né? Mais ou menos é assim, né? Isso. Pois é. Mas você falou assim muito já de mudança, né? Mudança geralmente é uma palavra que não que causa, às vezes, assusta algumas pessoas. Como trabalhar essa mudança no profissional? No profissional que, por exemplo, está há anos desempenhando a mesma função e precisa sair da zona de conforto. Como é que você consegue enfiar isso, não enfiar isso na cabeça, obviamente, mas colocar essa ideia de uma forma que ele aceite? Tá. Nem todo mundo vai aceitar. Tá? Por quê? A mudança, ela depende muito se você quer mudar. Às vezes a pessoa ela tá num patamar ou num estágio da vida, e não tem nada a ver com a idade, tá? Tô falando principalmente em gente jovem também. Não, eu consegui um emprego que tá ok, eu tenho o que eu queria aqui nesse emprego. Essas são as pessoas mais difíceis, tá? Que elas se sentem confortáveis nos empregos que elas conseguiram e elas não se sentem ameaçadas. Então, se eu não tenho, teoricamente, uma ameaça, por que eu tenho que me esforçar, né? Me esforçar para ser além do que está aqui. E, geralmente, se você não tem uma cultura organizacional que combata um conforto que ele precisa existir, mas ele tem que ser um conforto que ele também mostra que você tem que se desenvolver. Claro. Né? Então, o profissional ele tem que estar numa cultura que acolha ele, que dê benefícios, que pague o bom salário, que pague o salário que ele mereça, mas que ele mostre também que ele tem que se desempenhar. Se aquilo não for desempenhado, ele também não poderia continuar ali, né? Então, se você não tem no profissional esse olhar que eu preciso sempre me desenvolver, ele é um profissional mais difícil de você trabalhar, não impossível.
tá? Então, primeira coisa que... É por isso que eu falo que em qualquer... quando você fala de modelos de gestão, trabalhar a carreira é importante, esse despertar que você tem que ir atrás da sua carreira, independente do emprego que você tenha, se é um bom emprego ou não, é uma parte importante, porque é você mostrar ali, olha, a gente não está falando só da empresa, porque muitas vezes, se a pessoa não está nessa cultura organizacional adequada, o que é a coisa que a gente se fortalece ou se prende? Ah, a cultura não é boa. Ah, minha empresa é tóxica. Meu gestor não presta. Para que eu vou fazer minha parte? Aí vira um ciclo. Vira um ciclo. Vicioso. Porque é uma pessoa dando desculpa para outra que o sistema não funciona, eu também não quero funcionar. Quando você fala de gestão de mudança, ela tem esse desafio de pessoas, porque eu preciso mudar primeiro a mentalidade da pessoa. Se eu quero mudar a empresa, como é que eu vou mudar a empresa sem mudar as pessoas? Como é que eu vou mudar a liderança sem mudar as pessoas? Como é que eu mudo a liderança sem mudar a empresa? É um ciclo que eu preciso da ajuda de todo mundo. Certo. Então, despertar essa necessidade de desempenho, de olhar para o outro lado, que ele também precisa mudar, senão ele vai ficar para trás. É difícil, mas tem como. Então, é um acompanhamento, tem como não sendo vago. Aí vamos para a parte prática. Você não pode ser vago. Sim. Você precisa estudar, você precisa melhorar. Então, feedbacks muito periódicos, feedbacks que você consiga apontar exatamente aquilo que a pessoa precisa melhorar e dar uma expectativa para ela. Não é só você precisa melhorar. Como ele vai melhorar? Qual Certo. o tempo que ele precisa para melhorar? O que você espera dele como profissional? O que ele precisa ter? Então, às vezes, aí a gente entra na parte de metodologia, você fazer um documento com responsabilidades, atribuições, como se fosse um pacto mesmo, para a gente saber, olha, a empresa espera isso de mim, eu já estou aqui, eu ainda preciso chegar aqui. Mas também o que a empresa vai fazer por ele? É interessante esse ponto, né? Às vezes a conversa só não adianta, como você mesmo falou, né? Nesse caso, mudar o profissional de função dentro da empresa é uma prática que talvez ajude ou pode ser maléfica ao ponto de causar insatisfação e piorar a situação? É uma excelente prática quando feita para o bem, né? Uhum. Então, assim, eu trabalho muito com isso. Então, se você tem uma empresa que você tem essa liberdade e você nota que, na verdade, a pessoa é muito boa em outra coisa e está numa função errada, desempenhando responsabilidades erradas, a primeira coisa que você faz é tentar salvar o profissional, mudando ele de função. Claro. Aí você vai identificar se o problema era a função ou o profissional. Né? Então, assim, tem muitos casos, eu já trabalhei com muitas pessoas que elas tinham algumas atribuições, às vezes você nem precisa mudar o cargo, tá? Uhum. Você muda o que a pessoa faz. Às vezes a pessoa, ela tá trabalhando com alguma coisa, vamos supor, jornalista. Sim. Ele é um jornalista que cobre cidades, mas ele é muito bom em política. Para que você vai colocar ele em cidades? Então, assim, é entender aquilo que a pessoa gosta e tentar chegar nesse meio termo também, né? Nessa coisa que ela vai ter mais paixão por aquilo que ela tá fazendo. Então, eu acho que é uma boa aposta, sim. Pô, bacana. E você que trabalha com isso, então, você já viu resultados na prática de melhoras quando, assim, você viu uma empresa que estava com esses problemas, que estava com profissionais aí não satisfeitos, em áreas de conforto? Você viu essa mudança? O que eu quero que você fale é o quão importante é você fazer essa gestão para chegar a esses resultados de uma equipe que tenha um prazer maior no trabalho e que trabalhe na área em que ela pode ser mais potencializada. Qual benéfico é esse resultado para a empresa? Geralmente o que a gente aposta muito é na diminuição do turnover, né? Que é a saída dos funcionários. Sim. Então, por exemplo, eu venho do mercado de publicidade, então trabalhei muitos anos em agência, e um dos problemas que a gente vive muito em agência é essa rotatividade, né? Até porque o mercado é muito competitivo, as pessoas ficam muito insatisfeitas porque geralmente trabalha-se muito, né? Então, em alguns projetos que eu já atuei, uma das coisas que a gente mais tentava era isso, era fazer com que as pessoas ficassem mais tempo, porque você leva muito tempo treinando as pessoas, configurando os projetos, e geralmente aquela pessoa, quando ela pega o jeito do projeto, ela pode sair do projeto. Então, uma taxa eu acho que de resultados em relação a um trabalho de gestão de mudanças também, com certeza, é a rentabilidade do projeto, se o projeto, e eu falo que a gente tem dois tipos de rentabilidade, a gente tem a rentabilidade financeira e a gente tem a rentabilidade que as pessoas sobrevivem de forma feliz, né? Então, é um projeto que está sendo rentável e que as pessoas estão felizes
trabalhando nele. Então, quando você tem isso, as pessoas querem, às vezes elas recebem até outra proposta, uma proposta melhor, mas elas estão tão felizes ali, estão tão empolgadas no que estão fazendo, que elas preferem ficar. Então, você tem esse tipo de... Eu tô sendo rentável, mas eu também tô com uma equipe que realmente ela tá empenhada no que tá fazendo e ela tá feliz. Ela não tá esgotada, ela não tá tendo burnout, ela não tá deixando de estar o momento que precisa com a família, não tá deixando de investir na aprendizagem ou, às vezes, no bem-estar, e conseguindo fazer tudo que precisa. Tudo a gente nunca vai fazer, né? Mas pelo menos o mínimo necessário. Não, isso é bacana, porque você cria um ciclo virtuoso, não vicioso, como a gente tinha falado do lado negativo, mas virtuoso para a empresa e para o profissional, né? Que os dois vão crescendo juntos, né? Que isso é sempre ideal, né? Sim. É porque eu acho que uma das coisas que mais prejudicam a gestão de mudança é que geralmente você quer gerir uma mudança a qualquer custo, independente do que vai acontecer com as pessoas. E se você começa uma gestão de mudança pensando nas pessoas, você já começa de uma forma diferente. Então, quando a gente fala de novos modelos de gestão, a gente está pensando primeiro nessas pessoas, no que elas querem, o que elas precisam, e a gente tenta integrar isso à empresa. Porque antigamente, quando a gente falava de gestão, de cultura organizacional, é o quê? É o que a empresa determina e a gente tem que cumprir a qualquer custo. E hoje não funciona mais assim. Se você não olhar as pessoas, você não vai para lugar nenhum. Então, está na hora das empresas colocarem pessoas que consigam entender pessoas e a gente consiga chegar a algum lugar todo mundo junto. Hoje é algo muito mais conectado do que propriamente uma relação dono-empregado e acabou, né? E você aborda isso no livro que você escreveu, né, Fernanda? Sim. Eu queria que você falasse aqui agora, pode até se alongar se quiser, o que foi que você abordou nesse seu livro, como é que foi a ideia para escrever ele, os processos para escrever ele. Fale pra gente, por favor. Tá. O livro trata, a gente tem duas partes importantes que a gente divide o livro, né? Que é liderança e gestão de carreira. Então, o livro é um guia prático. Ele tem uma linguagem muito simples, ele é para o profissional que quer se encontrar, então ele tem dicas de gestão de tempo, ele tem dicas de produtividade, ele tem dica para a liderança, como tratar a sua equipe, como conseguir resultados, como cuidar da felicidade da sua equipe, como entender por que a felicidade da equipe é problema seu, né? Então, não é uma coisa que a equipe tem que se virar, fala de inteligência emocional, então ele dá dicas práticas que você tem, ele é bem estruturado para que você possa ler, por exemplo, um capítulo ali por dia e entender o que pode aplicar no seu dia a dia de trabalho. Então, ele traz essas práticas aí que você pode colocar no dia a dia sem medo. Legal. E você pode aplicar esses conceitos que você coloca no livro em várias profissões, seja ela qual for que você trabalha, né? Qualquer uma. É até engraçado porque um dos principais públicos que a gente tem no livro é médico. É mesmo? E eu jamais imaginava. Eu falei assim, gente, que interessante, né? Porque eu imaginei que ia ser muito um público da área que eu atuo bastante, que é publicidade, né? Falei, vamos ficar ali dentro de comunicação. Não, a gente tem muita gente da área de medicina. Então, tem gente de todas as profissões, todas. Então, tem muita gente que manda mensagem, conta como está aplicando, tira dúvidas. Então, também, quem quiser tirar dúvidas, eu estou sempre aberta também, pode mandar mensagem. Que bacana. Não, mas assim, vamos abordar alguns pontos então. Você falou de gestão do tempo e produtividade. Isso. A gente tem uns problemas hoje aqui em algumas profissões que assim, com o advento aí do avanço das redes sociais, né? A gente tem muita gente trabalhando quase que o dia todo no trabalho. Então, você sai do trabalho, mas o seu WhatsApp não para de tocar, não para de chegar demanda, né? E fazer a gestão disso é importante para você manter sua qualidade de vida, que é importante também, né? Como fazer, então, essa gestão do tempo, então, que você aborda no livro? Maravilha, porque eu adoro trabalhar de WhatsApp, tá? Ah, é? Nossa, adoro, porque entra dentro de metodologia também. É um problema sério que a gente está tendo. E é grave, tá? Ele é muito grave. Eu tenho experiências de pessoas que tinham crises de ansiedade. Pessoas que não conseguiam ter paz no final de semana, porque sabia que o telefone estaria recebendo mensagem o tempo todo. Uma das coisas que eu já fiz, tá? Em projetos, quando a gente fala de WhatsApp.
Primeiro, é preciso... Eu também sou da parte de operações, gestão de projeto. Então, entra essa experiência também dessa parte organizacional. É ter critérios para trabalho com o WhatsApp. Ele não é uma ferramenta de gestão de projetos. Você não pode tratar ele como uma ferramenta de gestão de projetos. Não dá para chegar numa área, numa empresa e já determinar como vão ser as regras do WhatsApp, né? Você primeiro precisa entender... então, o que você faz? Você entende primeiro quais são ali as priorizações, qual que é o clima, como que as pessoas se comportam no WhatsApp, para depois você tentar estabelecer ali boas práticas. Certo. Nunca chame de regra, o melhor é boas práticas. Certo. Então, aí você estabelece e escreve essas boas práticas, tá? É muito do que eu faço. Sim. Como que funciona? Aí depende da área que você está. Então, por exemplo, se você está numa área de comunicação, pode ter coisas urgentes que tem que chegar no WhatsApp e, principalmente, você fala de liderança, ela tem que atender. Só que o que é urgente? Aí você vem para o critério de urgência ou de importante. É urgente, ele tem que ser feito durante o final de semana? Ou ele pode esperar? Se ele pode esperar, você vai mandar por e-mail. Entendi. Você não pode mandar uma mensagem por WhatsApp porque você não quer esquecer de mandar depois. O e-mail também pode ser mandado pelo celular, da mesma forma. Então, a gente também treina as pessoas para mandar um e-mail pelo celular. Pode até agendar um e-mail, gente. Olha que lindo. Então, boa. Você cria ali alguns padrões de comportamento para você ter um pouco de paz na equipe. Então, assim, porque as pessoas, elas também... Ninguém ajuda, né? Então, eu vou mandar ali porque é mais rápido, eu vou mandar porque eu não preciso mandar e-mail, eu não vou ter que escrever o e-mail todo, eu não vou escrever o assunto do e-mail. Então, entender o que precisa estar fora do horário e só coisas urgentes e estabelecer o que é urgente, você entender o padrão de urgência, ele já ajuda. Aí você cria essas boas práticas e você faz o quê? Depois de criá-las e implementá-las? Aí você monitora. Aí você pega as pessoas que estão saindo dessas boas práticas e com muita calma, uma abordagem muito para entender por que a pessoa está mandando ali e você vai tentando sanar. Resolve 1000%? Não, mas se resolver ali uns 900 e trazer um pouco de paz para a equipe, é o principal. Porque eu falo para a equipe porque geralmente a liderança é que encabeça esse mal-estar, né? É a gente que faz esse clima acontecer. Então, se você consegue coibir isso, já ajuda bastante. Certo, você falou justamente da liderança, né? E isso que eu queria falar. Você falou aí como é que o processo para você tentar sair do WhatsApp ser um problema. Mas o problema ali na hora, quando a liderança, ela manda, o chefe manda uma mensagem pro subordinado que já saiu do trabalho faz 3, 4 horas, uma demanda urgente. Como é que fica essa situação na visão do subordinado? Porque ele não vai poder negar, né, a demanda do chefe. E como o chefe também pode ter a autocrítica de que ali não é a hora exata? É por isso que a gente precisa primeiro treinar a liderança sempre, né? Né? Começar sempre pela liderança. Certo. E é um desafio muito grande, Sim. porque a liderança, a gestão, você sempre está ali, mas eu aprendi desse... Para mim, gestor é igual a avó. Ele sempre vai falar para você que ele fez daquele jeito e deu certo, tá? Então, são as pessoas mais cabeças duras, geralmente, porque são as pessoas que já atingiram, às vezes, o cargo que queria, o salário que queria, e ela acha que se ela chegou até ali, tá tudo bem. Estão mais inflexíveis, né? Nem todos, tá? Sim. Eu tô falando assim, que geralmente são pessoas difíceis, mas não são impossíveis de quebrar esse estigma aí de gestão. Então, assim, como que a pessoa se comporta quando recebe uma demanda dessa? Da pior forma possível, tá? Ainda mais quando ela percebe que não é urgente. Se você está falando de um profissional que tem ali muito alinhado o que é urgente e você consegue sempre encaminhar só o que é urgente, ele sempre vai estar muito disposto a te atender. Deveria, né? A gente está falando que deveria. Por quê? Porque ele sabe ali, não, é uma urgência, vamos junto, a gente vai resolver. Agora, se ele sabe que você só mandou porque você queria mandar e aquilo não precisava ser resolvido naquele momento, você cria um profissional, além de desmotivado, ele vai ficar doente. Ele vai ficar assim, ele não vai conseguir ter paz, porque ele sempre vai saber que ele tem que estar pronto para te atender e não atender as necessidades da empresa. Essa é a diferença. O problema quando você cria uma urgência em tudo é que o profissional começa a se sentir que está trabalhando para o gestor e não pelos objetivos da empresa. Porque aquilo não faz sentido para o resultado da empresa. Olha,
Uma visão interessante, hein? Mas olha só, aqui no IESB a gente tem vários alunos se formando agora o tempo todo, né? É muito volatilidade. E com isso, geralmente quando você é mais novo, você tem uma gana maior de demonstrar serviço, né? Então, geralmente, quando você está aí nessa fase de estágio, transição para ser contratado, você geralmente está disposto a fazer muita coisa, né? Inclusive, aceitar certas situações como essas, de ficar recebendo demanda aí em horário indevido, de ser sobrecarregado no trabalho pelo chefe. Como é que a gente pode... Que dica você pode dar para esse estudante, para esse profissional que acabou de ingressar no mercado, dele ter essa autoconsciência de que ser proativo demais, ser proativo é bom, mas ser prestativo e proativo demais é tudo, talvez possa prejudicar a vida pessoal dele? Tá, eu queria começar primeiro fazendo uma ponderação. Não tá assim, tá? Não tá assim, né? Não tá assim. É muito importante a gente ter essa visão que, assim, ainda bem, os jovens, eles estão vindo com outra cabeça. Então, você não tem esses jovens que estão dispostos a tudo. Você tem pessoas mais da minha idade, tá? Eu tenho 40, tá? Eu tô com 39. Então, você tem pessoas mais que estão há muito tempo no mercado, que elas têm mais essa cabeça de antigamente, de eu tenho que aceitar tudo e fazer tudo porque eu preciso do meu emprego. O jovem, ele não tá vindo assim no mercado, não. Ele está vindo muito de tipo, isso não faz parte da minha atribuição. Muitos são assim. Então, de calma, vamos lá, isso aqui está errado. Então, a gente não tem, principalmente as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho. Não é uma regra. Certo. Então, inverta a pergunta. Como é que essas pessoas com mais idade, qual é a dica que você pode dar para elas ter essa autoconsciência, então? Porque assim, e justamente as pessoas, como a gente está com esses mercados, a gente está com a etariedade aí bombando, muitas vezes as pessoas querem, e o jovem, ele é o jovem mais digitalizado, ele é o jovem mais tecnológico, então as pessoas tentam compensar. Geralmente uma pessoa mais experiente é aquela pessoa mais engajada, mas então ele tenta compensar ali. É claro que a gente tem de jovem que você falou, tá? Claro. Mas é porque eu não vejo tanto assim isso no mercado, como né? era antigamente, quando eu entrei no mercado de trabalho, tá? Então, assim, independente da idade, se for a pessoa, o estagiário entrando, ou se for uma pessoa que tem 20, 30 anos de carreira, 10 anos, eu acho que é muito difícil a gente colocar essa responsabilidade na mão do profissional. Por quê? Se você está trabalhando com um gestor totalmente tóxico, que acha que você só é eficiente fazendo muito, ele simplesmente pode perder o emprego. Se a gente orientar ele a só não fazer. Eu não oriento a fazer, tá? Mas eu oriento principalmente a procurar outro emprego, é importante também. Claro. A gente sempre está aberto a outros, mas tomar muito cuidado e sempre tentar conversar muito. Né? Buscar uma saída ali. Eu acho que agir sobre a demanda é muito arriscado. Então, por exemplo, você tá ali fora do seu horário de trabalho, o seu chefe está te mandando demanda e você fala que não vai fazer. Você pode ficar um problema sério. Então, o que eu sugiro? Realmente. Faz ali urgente, apaga o fogo, apaga o incêndio, para ficar todo mundo seguro. E depois que esse momento passar, tenta que ele não aconteça de novo. Tenta conversar, tenta dar um feedback. É muito fácil falar isso, tá? Porque tem gestor que não aceita nenhum feedback. Exatamente. Então, dependendo do tipo de empresa que você trabalha e com o gestor que você trabalha, ele acha um absurdo você não fazer o que ele está mandando. A gente ainda tem gestor assim. Certo. Se você está ali para fazer o que ele está mandando na hora que ele está mandando. Então, é muito difícil. Você tem que identificar se o problema é uma falta de comunicação ou de organização do chefe, porque pode ser. Ele só é um chefe desorganizado. E se ele é uma pessoa boa e isso é desorganizado, vocês podem encontrar um consenso. Agora, se ele for um narcisista, uma pessoa extremamente tóxica, procura outro emprego. Vamos tentar outro emprego e a gente vai falar de dica de carreira aí para tentar outro emprego. Então já vamos entrar então, porque era isso que eu ia falar, né? Se o chefe é muito irredutível, então não tem muito o que ser feito, né? A conversa realmente, como você disse, não vai resolver a situação. E o profissional, o subordinado, ele também não pode ficar sofrendo por conta de um chefe que tem esse perfil, né? Mas então, entrando nessa questão da carreira... Então, como é que pode ser gerida a carreira? Um profissional pode gerir a carreira hoje para ele se estabelecer de uma forma que seja para ele agradável, que seja para ele aí algo que compense, tanto no campo, não só no campo financeiro, enfim, no campo de vida mesmo, né? Porque o trabalho também não é só você ralar e ficar cansado, né?
Eu falo que a melhor forma da gente gerir nossa carreira é pensar nela como um projeto. Certo. Tá? Então, para fazer um projeto, você não precisa da parte do diagnóstico, do planejamento, do orçamento, uma estimativa, um cronograma. Então, a gente sempre fica muito ligado ao propósito. Quando a gente fala de carreira, todo mundo se para no propósito. Quando você pergunta para o profissional, para ele assim, qual é o seu propósito? Ele nunca mais sai do lugar. Que é igual a parte de se apresentar, né? Então, se apresente. É muito difícil falar de você e você falar de propósito porque as pessoas enxergam como a única escolha que você vai ter na vida. E não é isso, né? Então, quando a gente fala de carreira, a gente não está falando a única coisa que você vai fazer na vida. É o seu direcionamento. E, às vezes, o seu direcionamento, ele pode ser até amplo, tá? O meu direcionamento de carreira é que eu quero ser um profissional que trabalhe de qualquer lugar do mundo. Então, eu quero atuar ajudando as empresas a... Quando você fala de cultura organizacional, você trabalha com várias coisas. Então, você pode ter uma coisa mais ampla, como você pode ter uma coisa mais... tem gente que tem planos de ter um cargo específico numa empresa específica. Né? Então, assim, isso vai depender muito da pessoa. A gente precisa sofrer menos para fazer escolhas e entender mais o que faz a gente bem, o que deixa a gente bem. Só que a gente também não pode se respaldar e se descansar em cima disso. Por isso que eu falo que carreira precisa ser como um projeto. Você precisa se planejar. Então, por exemplo, eu quero trabalhar numa empresa X, porque é meu sonho trabalhar lá. Tudo bem, então você tem que conhecer essa empresa, você tem que estar no LinkedIn e se conectar com pessoas que trabalham nessa empresa, você vai ter que ler sobre essa empresa, a cultura dessa empresa, os salários que essa empresa paga, entrar nas vagas e quais são as competências que ela pede. Você vai ter que começar a estudar para isso, essas competências que ainda faltam. Então, você vê assim, geralmente a pessoa que trabalha nesse cargo específico, nessa empresa, ela precisa de tal. Aí você faz um plano, um plano que você consiga ir fazendo aos poucos aquilo que precisa. Então, você vem desde plano para 10 anos, você para 5, para 3, para 2. O para 2 pode ser, eu quero aquela empresa, mas eu preciso falar fluentemente inglês. Eu ainda não falo. Quanto tempo você precisa? Isso entra no seu plano. Quantas vezes por semana você vai estudar? Às vezes, você está falando de mudar de cargo e mudar de salário para baixo. Então, você está falando de diminuir o seu cargo, você quer mudar de carreira. Você faz uma coisa, quer fazer outra. Às vezes, você é jornalista e quer trabalhar com inteligência artificial. É uma mudança drástica. Abrupta. Então, às vezes, você vai ganhar menos, porque você pode ter muita experiência como jornalista, mas você está começando como ali um analista de inteligência artificial. Você está preparado financeiramente para isso? Então, são várias perguntas que você precisa se fazer. Eu acho que a gente não pode só se jogar no emprego. A gente precisa entender, mas até para conquistar os salários que a gente precisa, para pedir aumento, para entender quando a gente merece, né? Quando já está pronto ali para dar uma virada, quando já deu na empresa. Eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de se desvincular das empresas. E a gente precisa ir para uma era de profissionais que eles se entendam mais como o que eles agregam para a empresa, e às vezes a gente já deu. Às vezes até não precisa estar infeliz, tá? Para sair da empresa. É porque às vezes já deu, ele não vai desenvolver mais nada ali. Ele não vai, a empresa nem vai agregar para ele e ele nem para a empresa. E quando o profissional pode ter essa visão que já deu? Tá, primeiro, quando ele não está feliz, é importante ele entender isso, né? Mas quando ele está feliz, porque tem isso, né? Ninguém imagina isso. Eu estou feliz, mas já deu. Quando ele estagnou, ele não vai mais para lugar nenhum. Às vezes ele não tem para onde crescer que ele gostaria, né? E ele vê que ele não tem nenhum tipo de aprendizado, um desafio novo, uma coisa que ele tem que conquistar dentro da empresa, acaba que ele fica num ciclo que ele vai para cumprir tabela. Quando você está sentindo que você não está fazendo nada de novo. Você está fazendo aquilo que você já faz. Só um parênteses importante. Tem gente que vive para isso, tá? Certo. Então, você está falando assim, às vezes a pessoa está desenvolvendo alguma coisa e é aquilo ali realmente que ele vai entregar. Tem perfis de pessoas. Certo. Então, você precisa entender se aquilo vai te incomodar em algum momento. Certo. Você vai continuar ali, é aquilo que você quer para a vida inteira? Então, beleza.
Então, a gente está tudo bem. Se não, e aquilo não está te agregando, aquilo não está te desenvolvendo nada novo e você não está aprendendo, porque é isso, hoje você precisa aprender o tempo inteiro. E você precisa aprender dentro das empresas. As empresas, hoje, elas precisam contribuir com o seu desenvolvimento. Então, para isso, elas precisam te dar a responsabilidade e o desafio. Se você não está tendo isso, e mesmo tendo um bom salário, e às vezes, não, mas aqui ninguém está me incomodando, você precisa repensar um pouco. Então a rotina meio que monótona já é um indicativo, então, de que talvez, mesmo que você esteja bem, em algum momento a coisa pode desenrolar e para alguma coisa pior, né? É porque você vai ficar lá por quê? Porque você não precisa fazer nada novo, porque você não precisa aprender nada e tudo que você faz, você já sabe, você domina. É isso que você quer? Massa, então continua lá. Se não for e você tem expectativa de fazer algo muito diferente da sua vida, cuidado, porque quando você for procurar, pode ser que você não tenha as competências necessárias para poder ir onde você quer. Por isso que é importante o plano de carreira. Porque eu sei se eu quero ir para outro lugar ou não. Eu sei, e quando eu digo outro lugar, não precisa ser outra empresa, tá? Uhum. Eu sei se eu quero algo além daquilo. Às vezes você encontra até em outro setor da própria empresa, tá? Mas você precisa se entender. Você precisa sempre entender se o problema é realmente a empresa que é ruim ou você que já superou a empresa. Interessante. Então dá pra gente dizer que é um planejamento de metas, né? Que você vai analisando cada meta, analisando também a situação que você está na empresa, né? Um outro ponto que você fala no seu livro é sobre a questão de produtividade, certo? Como então que um profissional então que está numa empresa, ele pode melhorar a produtividade dele? É com metas também? Eu gosto de falar de objetivos. Uhum. Eu acho eles mais importantes do que só as metas. A gente, às vezes, falar de números, né? Uhum. Quando você tem um objetivo, você entende muito mais do que você está fazendo, né? A produtividade, ela tem muito a ver com a questão do processo que você tem. Ela é muito ligada à gestão. Então, ela não é só uma responsabilidade do profissional, né? Tá? Certo. Desculpa, gestores. Tá? Por quê? Como é que você quer que um profissional seja produtivo se você não sabe demandar? Se tudo é prioridade? Se ele não sabe para onde ir? Se toda vez que você chega, você manda ele para um lugar diferente? Então, você quer que ele só te atenda tarefas. Se você conduz a sua equipe como tarefeiros, você nunca vai ter produtividade. Você vai ter pessoas que te entregam demandas no final do dia. E quando a gente fala de produtividade, a gente está falando não só de quantidade. Muito pelo contrário, a gente não está falando disso, tá? A gente está falando da qualidade dos resultados que aquilo que foi entregue está gerando. Então, muitas vezes eu estou falando de tirar demandas. Tá? Eu estou falando de reavaliar processos de execução. Eu estou falando de colocar as pessoas nos locais corretos, fazendo a coisa correta, de reduzir reuniões, que é o principal crime da produtividade, de reduzir, de reavaliar. Então, a produtividade, ela começa na cultura da empresa, até para você contratar pessoas certas para fazer os trabalhos, em direcionar se a empresa realmente sabe para onde está indo. Porque se você não sabe para onde está indo, os seus funcionários não vão saber, tá? Então, o papel do gestor na produtividade é sempre estar olhando o que a sua equipe está fazendo e se está fazendo sentido. Porque às vezes até você demanda uma coisa e na semana que vem não faz mais sentido, mas você cortou? Você está pedindo as coisas no formato certo ou você só joga a demanda de qualquer jeito lá, eles dão um jeito de fazer da cabeça dele do jeito que eles acham e eles geralmente demoram 5 vezes o que eles demorariam se você tivesse explicado direito. Se eles entendessem o que eles precisam entregar com aquilo, qual o problema que eles precisam resolver. Uma coisa, eu sempre falo de produtividade, é que a gente confunde muito isso com agilidade com ser rápido. Fazer muita coisa. Que não tem nada a ver. Você ser rápido não quer dizer que você foi ágil. Tá? E isso não te traz produtividade. Então, ter muito cuidado quando a demanda está entrando. Por quê? Fazer as perguntas certas, demorar mais para entender, ler as questões certas, entender aquilo que você está falando, porque se eu correr com a entrega, ela vai ter refação, ela vai voltar muito pior e você vai desgastar o time. Então, a produtividade é um ciclo de vida
que ele começa do ambiente, ele passa pelo gestor e ele acaba na equipe que sempre sofre as consequências. Certo, certo. Fernanda, mas assim, a gente está falando de gestão de carreira, produtividade, mas para além disso, vamos regredir um pouco, vamos falar daquele profissional, daquela pessoa que ainda, na verdade, não escolheu qual é a carreira que quer seguir. Tudo bem que isso também é um pouco subjetivo, né? A pessoa às vezes quer escolher um curso, mas acaba indo para outra área e é feliz. Mas para essas pessoas que estão com dificuldade de escolher o que vão fazer da vida, o que querem, pelo menos em um primeiro momento, estudar ou trabalhar, ou só trabalhar, como é que a gente pode dar um norte, uma luz para essas pessoas aí? Nossa, é muito difícil isso, mas a gente vai lá. Eu tenho uma filha de 15 anos, então ela está bem na idade de começar a falar de carreira, de profissão. Então, todo dia ela chega em casa com... eu quero fazer relações internacionais, a gente já foi por publicidade, a gente já passou por psicologia. Opa, então... você tá meio... eu vou falar o que eu converso muito com ela, que eu tenho isso até em casa. Certo. É entender o que é a mesma coisa, entender o que você quer resolver, que tipo de coisa você quer fazer, o que você quer se encontrar ali. A gente fica pensando muito no status do curso, né? Sim. Então, às vezes, eu tenho que fazer esse curso de qualquer maneira, ou pressão da família, ou pressão do mercado de trabalho, porque paga bem. Eu acho que a gente tem que entender o que a gente agrega. Eu penso muito nisso. Ali, o que você consegue agregar de alguma forma no que você quer fazer. Então, refletir sobre o que você faria diferença ali e por quê. E isso também tem que fazer diferença para você. Se a gente pensa nisso, a gente vai pensar com mais cautela. E quando a gente fala de escolhas de curso, é muito difícil entrar e sair de cursos. Eu acho que é a coisa menos indicada que a gente tem. Lembra da demanda? Demore mais tempo pesquisando, estudando, antes de decidir o que você vai fazer, porque perder esse tempo de entrar e sair de cursos não é bom. Assim, acontece, né, gente? Claro. Também, assim, descobriu que não era... Mas, assim, entenda mais, conversa com pessoas que trabalham na área. Sente, faça um networking. Vamos lá, vamos fazer um networking. Eu quero fazer jornalismo. Ok, vai lá, tenta visitar... Visita a Globo, visita o Jornal de Brasília, visita o Metrópolis, visita o IESB, os estudantes do jornalismo, tenta assistir uma aula para ver, tenta dedicar mais tempo nessa fase de escolha, para você ver se faz sentido. Olha as matérias que tem, se faz sentido, tenta ler um livro, ver um vídeo, tenta se sentir dentro daquilo e ver se você está se vendo naquilo. E outra coisa importante que a gente não pode ignorar, né? A gente está falando de futuro de trabalho, a gente está falando de pessoas que vão ingressar no mercado de trabalho enquanto muitas profissões já morreram. Então, leia sobre isso. É importante isso também. É importante eu escolher uma profissão que não está já tendenciando a morrer. Sim. Porque a gente está falando de profissões que não vão existir daqui a 5 anos. Então, eu acho que essas duas coisas, estar preocupado com o futuro, sim, olhando se aquilo vai fazer sentido para o futuro do trabalho, e também estar preocupado se aquilo faz sentido para você. Se você tem alguma forma de agregar naquela profissão e o que você pretende fazer com aquilo. Né? Então, eu acho que são reflexões que podem ajudar um pouco. Certo. Você falou, então, que é melhor você ter um processo aí de pesquisa maior para escolher. E que isso talvez possa demandar um tempo. A gente sabe que a gente está numa sociedade muito ansiosa, muito imediatista, né? Então, assim, como é que a gente equilibra essa ansiedade que a gente sabe que existe com essa paciência de pesquisar para não achar a profissão certa, mas para encontrar um caminho que a pessoa goste? Porque você é muito ansiosa, né? A gente está numa etapa aí de bastante ansiedade, principalmente com o mercado. É porque não é uma coisa que demora. Você pode fazer isso em 1 mês. O tempo que você está perdendo sofrendo, dedica ele para fazer alguma coisa. Então, assim, não sofra muito. Pega uma mentoria. Por exemplo, eu participo de muito projeto com mentoria voluntária justamente para essas pessoas que estão ingressando. Conversa com um profissional do mercado, tenta essa orientação. Às vezes, o tempo que a gente dedica sofrendo, a gente pode dedicar para fazer alguma coisa, né? Então, ler muito, entender realmente da profissão que você escolheu. Eu acho que isso é o principal, porque muitas vezes as pessoas entram no curso, às vezes porque o curso é mais fácil,
Às vezes porque foi uma pressão familiar muito grande. Essa é a pior, tá, gente? É verdade. Essa é a pior. Quando o pai e a mãe falou que é para você fazer alguma coisa, corre. Sai correndo, arruma outra coisa, arruma uma desculpa, porque vai ser a pior coisa que você vai poder fazer na sua vida. Porque você já quer uma resistência, né? Não, e outra, você vai estar escolhendo alguma coisa que alguém te disse para escolher. Realmente. Não faz o menor sentido, né? A gente está falando aí de caminhos bem contrários. Então, estude, converse com essas pessoas. Não é uma coisa demorada, tá? Não é uma coisa longa, é uma coisa que você pode fazer em um mês. Você vai conhecer muita gente que trabalha, muita gente está aberto. Hoje em dia, às vezes você encontra a pessoa no LinkedIn, você vê que ela trabalha numa empresa mão massa, às vezes troca uma ideia com ela, manda uma mensagem. Muita gente vai ser receptiva. Certo, certo. E indo um pouquinho mais para frente, quem já escolheu a profissão, se preparou ali e está ingressando no mercado de uma maneira geral. Hoje, o que o profissional, o que ele precisa ter de características para ingressar no mercado? Vamos falar de uma forma mais geral mesmo. Vamos. Eu posso falar de uma só? Pode. Inteligência emocional. Isso é importante, né? É essencial. Se você não tem inteligência emocional, não adianta o quão bom você é, que você dificilmente você vai ter sucesso naquilo que você faz. A inteligência emocional hoje, quando a gente fala de características, de soft skills, de qualquer coisa que o profissional precisa ter, claro que tem outras, tá? Aí a gente vai falar de várias coisas, de organização, a gente vai falar de coisas bem relevantes, mas para mim, se a gente for focar em uma coisa que é indispensável em qualquer profissão, é a inteligência emocional, que é você saber lidar com as coisas. É você entender, é você se diagnosticar o tempo inteiro, é você se conhecer, é você conhecer as pessoas, respeitar os momentos, saber a hora certa das coisas, saber identificar quando o problema, às vezes, é uma pessoa ou é você, é você se imergir ali. Quando você não tem inteligência emocional, por exemplo, você sempre acha que o problema é com o outro, ou você sempre acha que você é vítima. Certo. Ou você não consegue... E a inteligência emocional, não estou falando de não ter emoção, tá? Eu estou falando de saber trabalhar as suas emoções. Certo. Então, a gente controlar uma ansiedade, entender um feedback, aceitar críticas, entender e trabalhar essas críticas. Se ele não tiver isso, ele não precisa nem tentar as outras. A gente tem que começar. Então, uma das coisas que você tem que investir como profissional no início, no meio e no final da sua carreira é a sua inteligência emocional. Certo. E você falou da questão dos feedbacks. A gente tem profissionais que às vezes recebem o feedback, mas tomam as dores. Já acham ali que é uma crítica mais enfatizada, né? Mas na verdade é a liderança dando um indicativo de que você pode ir por um caminho melhor, né? Às vezes? Às vezes, todas as vezes, né? Não é assim não. Mas também porque, assim, muitos gestores não sabem dar feedback, né? Certo. Então, a gente tá falando disso também. Você não pode dar um feedback só para criticar uma pessoa. Ah, não, eu só chamo você para o feedback quando é para te fazer uma crítica. Esquece. Nenhum profissional que trabalha com você vai respeitar o que você está falando. Exato. Porque você nunca tem uma coisa boa para falar. Então, ali você só chegou ali para brigar, né? Na verdade, para passar o que... Então, não é um diagnóstico verdadeiro. Então, entender o que é o feedback também é necessário. E é isso. A pessoa lidar com o feedback é importantíssimo ela entender. Por mais que ela não concorde, porque pode ter coisa que ela não concorde. Ela tem que saber lidar com isso. Exato. Ela tem que saber entender por que ela não concorda. Ela tem que saber dialogar. Ela não pode ficar na defensiva, armada. Às vezes a pessoa está na defensiva quase armada, né? Então, esperar o momento certo para falar, entender, às vezes até digerir isso. Eu falo muito isso, tá? Quando eu estou dando feedback. Às vezes, quando um feedback muito duro, muito crítico, pensa, reflete, a gente conversa amanhã. Certo. Porque muitas vezes você vai concordar com o que eu falei em alguns pontos, outros não. E amanhã a gente volta para uma segunda etapa em que você pode ter refletido sobre o que eu falei e a gente conversa de novo. Então, precisa ter também esse ponto da pessoa respirar. Também você não pode querer que ela absorva várias críticas ali e não tenha tempo para refletir também. Então, claro. Isso é importante também. Certo. Lidar com o feedback, porque o feedback ele é um direcionamento ali para você melhorar em algo. E eu pergunto isso agora sobre as críticas em específico, né? Como lidar com a crítica em específico? A gente tem a crítica construtiva e a destrutiva. Estou falando da destrutiva mesmo, especialmente...
para os profissionais que começam, que estão começando agora. Claro, todas as pessoas estão sujeitas a terem reações ruins a partir de uma crítica destrutiva, né? Mas falando em específico de quem dos jovens que estão começando agora, quem acabou de se formar aqui no IESB para determinada profissão, como que você lida com uma crítica destrutiva? Se ela é destrutiva, você não tinha nem que falar. Porque ela é para destruir a pessoa. Exato, mas acontece muito. A gente chama muito de crítica construtiva, que certo. É o quê? É sim uma coisa que você não deveria ter feito, mas certo. Eu estou querendo te guiar para essa construção. Certo. A gente tenta não falar destrutivo justamente porque você coloca ali. Certo. Eu já estou te destruindo, né? Você Exato. Já começa a conversa para isso. Lidar com... Eu acho que o principal ponto para você lidar com uma crítica é você não se achar tão bom assim. Tá? Então é muito importante que você não se ache demais, falando em palavras, né, mais populares. Quando a gente se acha bom demais, a gente tem muita dificuldade de entender uma crítica, certo. Porque eu não me enxergo dessa forma. Certo. Então eu não quero me ver nos seus olhos, porque você está distorcendo a imagem maravilhosa que eu fiz de mim. Quando a gente fala de narcisismo, né, de narcisismo, a gente vê muitos gestores. Tem muitas pessoas da equipe que são narcisistas, Sim. que elas não conseguem se ver de outra forma que não maravilhosamente bem. Então, a gente precisa descer desse pedestal e entender que você pode ter uma visão do seu trabalho, mas a pessoa que está sendo impactada por ele tem uma outra visão e você precisa respeitar isso. E essa característica do narcisismo nos profissionais, ela é muito ruim, né? Porque ela faz com que o profissional, ele não enxergue outras visões além da que ele acha certo, né? E isso às vezes prejudica o desenvolvimento da equipe e da empresa, né? Ele só enxerga aquilo que contempla a beleza dele como o ser superior, né? Então, ele precisa de alguém para dizer que ele é muito bom e para vangloriar ele o tempo todo, né? Então, assim, é muito importante a gente ter cuidado com isso. Isso vem em graus diferentes, desde o pequeno ao muito grave, né? Então, é importante você ver o detalhe. Às vezes, e eu vivi muito isso, tá, gente? Então, assim, já teve projetos que eu fui implementar, eu lembro disso muito bem, uma metodologia que eu fui implementar, e eu achei que eu era muito maravilhosa. Eu achei que eu estava arrasando demais, porque eu tinha feito um projeto durante meses, eu tinha feito uma metodologia de mais de 300 páginas, e eu falei, é perfeito, todo mundo vai adorar. Não tem como ninguém não gostar. Todo mundo odiou, claro. Né? Então, assim, só que eu achava que eles estavam errados, porque Sim. a metodologia era muito boa. Por que eles não gostaram? Até quando todo mundo... Eu brinco que quando eu comecei a almoçar sozinha, ninguém queria nem almoçar comigo, que eu falei assim, tem alguma coisa errada. Que eu fui tentar escutar as pessoas. Quando eu comecei a trabalhar com cultura e organização, eu falei, cara, eu preciso entender o que está acontecendo. O errado não era a metodologia, é porque eu queria impor a certo. Metodologia. Eu queria que você fizesse exatamente o que eu queria, sem entender qual era o seu problema. Eu quero impor para você a minha solução, sendo que eu nem escutei o seu problema. Ninguém vai aceitar isso. Então, primeiro eu preciso entender que o meu processo estava errado, que eu não sou boa do jeito que eu imagino e que eu estou fazendo tudo errado, para escutar o que você tem a falar sobre mim, para eu mudar e a gente poder construir junto. Se você não estiver disposto a isso, e eu quiser que o meu trabalho seja bom e você aguente ele do jeito que eu quiser, ninguém vai para lugar nenhum. Certo, então o diálogo ele é fundamental, né? E falando de diálogo, a gente estava falando aqui agora também de ego, de profissional, né? Narcisismo. O trabalho em equipe hoje, de um profissional no mercado, a gente sabe que existem equipes mais variadas nas mais diferentes profissões possíveis. A gente vai ter equipe problemática, com todo mundo brigando entre si, mais harmônica. Mas assim, falando agora, desde um estagiário até um profissional que está contratado agora, que já está há muito tempo no mercado, como é que ele pode se portar, e eu pergunto isso sobre as lideranças também, se portar aí na gestão da equipe de trabalho? Porque a gente sabe que sempre vai ter muito ego. E o ideal é você encaixar isso, você trabalhar apesar de qualquer outros tipos de problema, né? Como realizar esse processo de forma sadia? Eu tento identificar sempre as pessoas problemáticas, tá? Certo. O que são pessoas? Pode ser que ela não seja... Tem pessoas problemáticas, mas pode ser uma pessoa que está passando por um problema, tá? Também. Então, o que eu tento fazer sempre? Identificar sintomas.
Eu fico muito de olho nos sintomas. E quando eu identifico um sintoma, e eu vou dar um exemplo, tá? Depois, eu identifico um sintoma, eu vou e tento agir na hora, naquele sintoma. Se você não agir, você vai ter um problema sistêmico. Então, quando você está falando de trabalho em equipe, você tem que estar o tempo inteiro vendo se a equipe está sendo colaborativa. E se ela está entendendo o quanto o trabalho dela tem uma responsabilidade em colaborar com o trabalho do colega. E senão a gente não vai para lugar nenhum. Então, isso precisa estar o tempo inteiro reforçado no discurso e nas atitudes. Então, eu vou dar um exemplo. Às vezes, uma pessoa pediu um briefing melhor. A pessoa que pediu o briefing melhor, como que é a postura dela? A pessoa não sabe fazer um briefing, também eu não vou fazer o meu direito, eu não vou entregar direito. E a pessoa que não fez o briefing, ele que não quer ler, ele não quer se empenhar, ele que não está lendo. Então, você tem dois... Tem um atrito, né? Você tem dois universos ali que estão olhando só para o próprio umbigo. Né? Então, eu não, ao invés da... O que eu faço o tempo inteiro? Essas pessoas precisam sentar juntas, tá? E elas... uma precisa falar o que sente falta no briefing, e por que ela precisa do briefing, o que aquilo impacta no trabalho dela, e a outra precisa escutar o que falta no briefing dela. Certo. Por que ela não consegue nunca entregar o trabalho que precisa, porque ela não tem um briefing que seria ideal. Então, elas precisam conversar. Então, o que eu faço muito é botar essas pessoas em contato. É claro que existem conversas separadas primeiro, né? É importante isso. Claro. Mas senão você vai ter um choque muito... É porque se você tentar resolver em separado, só conversando com as pessoas, você sempre vai ter que fazer isso. Então, o que você precisa fazer é que elas entendam o processo, como é melhor trabalhar em equipe e que depois elas consigam estar fazendo isso sozinhas. Identificar o problema e elas mesmas resolverem. Que haja diálogo entre as duas, isso. Né? Realmente é muito fundamental. Eu preciso entender o que dói em você. Eu não posso querer curar o que dói em você sem eu realmente conversar com você. Às vezes, nessa ansiedade de ser rápido demais, eu quero resolver de qualquer jeito, para tirar da reta. Então, eu vou resolver de qualquer jeito, mas eu nem entendi o que você precisa. Certo. Mudando um pouquinho de assunto rapidamente, Fernanda, a gente fala muito do LinkedIn, né? Hoje em dia, né? Que uma vez um colega meu me disse, nada mais é do que o Facebook dos negócios. Ele me deu essa definição, mas enfim. Quero encontrar com seu colega, conversar com ele. Mas enfim, eu queria que você falasse sobre a importância dessa plataforma hoje para um profissional que está atuando no mercado, para além de definições, e até para quem está nos assistindo, para as pessoas mais jovens que não usam essa rede. Qual a importância dessa rede hoje para o uso de um profissional? Eu gosto muito do LinkedIn, tá? Eu gosto com ressalvas, é importante entender isso. Eu acho que como qualquer outra rede social, tem pessoas que não agregam em nada, tá? Não é porque é o LinkedIn que você vai chegar ali, nossa, que maravilhoso. Então, acho que o primeiro passo importante no LinkedIn é você selecionar quem você vai seguir. Porque a gente tem uma diversidade muito grande de profissionais que estão lá replicando de forma automática o que alguém falou. Tanto é que você entra no LinkedIn, você vê a mesma frase, a mesma colocação. Vários perfis diferentes. O importante ali é eu replicar e fingir qualquer tipo de posicionamento, né? Então, tem isso. Mas você tem o poder da escolha. Então, assim, procure seguir pessoas que realmente são significativas para o que você faz, que falem coisas relevantes, que postem coisas relevantes. Sites também, tem muito hoje mercado que fala sobre profissões, sobre o futuro do trabalho, coisas importantes. Eu acho que o LinkedIn, ele, ao contrário das redes que a gente tem hoje, concordo um pouco com o que o seu amigo falou, porque assim, o Facebook ele trazia muita notícia, ele trazia, né? Tem muita gente que usa o Facebook hoje só para ler notícia, inclusive. Então, assim, é importante para a pessoa estar atualizada, é importante para ela estar ali ser vista, ela entender quais são os posicionamentos. Então, por exemplo, sempre segue alguém de RH, como está se posicionando, o que as pessoas não gostam em entrevista, ou o que elas não gostam como postura profissional. Mostra-se muito as mudanças de cultura organizacional, como as empresas estão se desenhando, o que elas priorizam no profissional. Eu acho difícil você não estar no LinkedIn de maneira nenhuma e ainda assim conseguir ter essa visão. Então, se você seguir as pessoas certas, os sites, os perfis corretos de empresas corretas, talvez você tenha uma visão muito legal, inclusive das empresas que você quer trabalhar.
Então, às vezes, você tem ali uma lista de empresas e você consegue ter essa visão. Não, eu perguntei do LinkedIn porque hoje, especialmente nas gerações mais jovens, a gente tem que a questão da rede social, ela é muito presente. Em determinado momento, isso vira vício, isso acaba atrapalhando o desenvolvimento, não só profissional, mas também acadêmico dos jovens, né? Eu acho que o LinkedIn é uma das redes, não vou dizer a única, mas é uma das redes onde você mais consegue aliar esse negócio de rede social com o trabalho. Mas, para além do LinkedIn, essas outras redes sociais que a gente sabe que às vezes atrapalham. Em alguns casos são até o trabalho de muitas pessoas, mas a gente sabe que às vezes atrapalha. Como trabalhar para a rede social não atrapalhar o desenvolvimento de um profissional hoje no mercado? Mas você fala em que sentido? Eu digo no sentido de, por exemplo, a gente tem profissionais hoje em dia, né, que eles trabalham diretamente com a rede social, né? E nesse sentido, eles acabam usando muito tempo de dispersão daquilo que é o foco do trabalho. Então, você trabalha com o celular, mas você acaba se dispersando e a sua gestão de tempo ela não é tão agradável assim. Como impedir que a rede social ela atrapalhe o desenvolvimento profissional? Esse é o sentido. Tá, eu acho que tem duas coisas aí que a gente pode abordar na questão dos impactos das redes sociais. Primeiro, a gestão de tempo no horário de trabalho. Eu acho que qualquer coisa, independente se é uma rede social ou não, ou WhatsApp, enfim, vamos entender o WhatsApp como quase uma rede social também, né? Você precisa ter foco naquilo que você está fazendo. Tem diversas técnicas de gestão de tempo que ajudam muito isso, né? Que você tem uma pausa específica, que você coloca um cronômetro, que você vai conseguir... Tem a técnica Pomodoro, que você faz justamente isso. Ele te fala, você vai fazer intervalos de 5 minutos e você vai trabalhar 25 minutos. Sim. Aí, nos 5 minutos, olha o WhatsApp, olha alguma coisa. Usa alguma técnica que te ajuda. Precisa ter foco. Se você... todo momento que chegar um alerta de uma rede social, alguma coisa que você querer ver na hora ali, vai te atrapalhar. Ter horários ali no intervalo para olhar, também falar para o profissional olhar só depois do trabalho, a gente vai estar mentindo para a gente, né? Então, muitas vezes o profissional, ainda mais essa geração mais nova, ela gosta de estar conectada, ela gosta de saber. Então, ter esse momento, agora eu tenho que fazer essa entrega, eu vou ficar focada esse tempo aqui, eu acho que é essencial. Aí tem uma outra questão que a gente está falando da própria carreira. Muita gente fala assim, eu não tenho tempo para ler, eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para estudar. Mas eu tenho sempre tempo integral para estar ali acompanhando todas as fofocas das redes sociais. Então, é importante dosar isso. Sim. Quanto tempo você está dedicando para as coisas que vão te ajudar a se desenvolver profissionalmente? E por mais que você seja até um influenciador, tá? Isso não te limita a ter que ler e a ter que se desenvolver até, né? Então ali, por mais que você esteja que está presente na rede social, a gente tem que ponderar isso muito de estar solar. Se você não está tendo tempo para fazer um curso, para ler, ou às vezes para fazer um networking, para ver uma live, uma palestra, para estar convivendo com outras pessoas em outros ambientes, tá? Exato. Então, é importante a gente ali dosar um pouquinho também para a nossa carreira. Certo, interessante, muito interessante isso, porque eu vejo que realmente, em alguns casos, a rede social toma tanto tempo das pessoas que acaba não sobrando tempo para qualquer aproveitar outros prazeres da vida, vamos dizer assim, né? Mas, Fernanda, só mudando novamente um pouquinho o assunto, eu queria falar um pouquinho do curso que você fez aqui no IESB, que foi de jornalismo, você fez aí entre 2002 e 2006, né? Você atuou na área até 2008, foi isso? Foi. Certo. Olhando de longe agora, né? Você já tem um tempo que você está afastada da profissão, mas imagino que nunca tão afastada, né? Porque notícias a gente vê todo dia. Enfim, o que você acha hoje do jornalismo atual, a fase que o jornalismo está vivendo, você vendo de longe? Qual a sua opinião pessoal mesmo? É uma fase, que eu acho que de redescoberta, né? Na época que amo a minha profissão, tá? Eu era repórter policial, então isso trouxe para mim uma visão muito grande de pessoas e trouxe muita experiência que eu uso hoje também. Então, para mim é uma profissão que eu nunca deixei, então como eu amo escrever,
né? Então, é uma coisa que me ajuda. Eu amo ler, eu amo ter conhecimento das coisas. Então, eu me sinto ainda parte. Claro que eu não exerço a profissão e não faço todo o trabalho que o jornalista faz hoje. Mas eu acho que a gente está vivendo um desafio de mudança de paradigma muito grande para o jornalismo, que quando na minha época eu fornecia informação. Hoje, a gente não chega primeiro, né? Então, hoje, na verdade, você está dando uma informação que muitas vezes ela já chegou. Então, eu acho que é um olhar de eu não preciso mais competir com a velocidade da informação. Então, a gente tem que entender como envolver esse público. Eu acho que já estão fazendo isso muito bem, tá? Eu acho que a gente já conseguiu ir encaixando ali, se encontrando ali, que dar essa voz para o público, entender que eu não preciso... Porque no começo, quando a gente começou com o Twitter, eu ainda estava no jornalismo, estava... Era Orkut, gente, mentira. Orkut. Era Orkut. Orkut. Então, a gente tinha muito esse medo de tirar, lembra? A gente falava muito da questão de dar... Eu até esqueci o nome, como que era, dar o furo de reportagem. A gente tinha muito essa necessidade, acredito que ainda tenha hoje, mas talvez ela foi mudando um pouco desse tom, porque as coisas chegam muito rápido, numa velocidade muito grande, e tudo você encontra na internet. Então, dar valor à informação, eu acho que ganhou mais sentido. A uma informação que ela agregue alguma coisa, que ela traga o que você precisa encontrar ali, então ela ser feita de uma forma mais cuidadosa e trazendo esse protagonismo para o público, né? Não adianta a gente lutar contra ele, contra as redes sociais que trazem as informações. Eu acho que o negócio é agregar, como todo mundo tem feito bem. Certo. Bacana, bacana. Interessante essa visão. Nosso tempo está acabando e eu queria só perguntar mais uma coisa para a gente finalizar. Você é uma especialista da área que lida com profissionais, com lideranças, pessoas subordinadas, enfim. Eu queria que você deixasse uma última mensagem aí que você julga importante para essas pessoas, para esses profissionais, para a vida profissional dessas pessoas. Então, uma mensagem que você acha importante passar para elas nesse atual momento que a gente está vivendo. Seja ela qual for, fica a seu critério aí. Tudo bem. Eu acho que a mensagem mais importante é aprender. Eu acho que a gente, se aprender, eu vejo que a gente está vivendo uma era de muita ansiedade, de muito medo e de muita competição com o que a outra pessoa faz. Então, eu estou muito preocupada com se a outra pessoa está se dedicando mais que eu. Então, eu tenho uma competitividade natural. Enquanto eu estou tentando lutar contra as outras pessoas, eu nem entendi quais são as minhas habilidades, eu nem entendi quais são os meus limites. Então, eu acho que aprender a se conhecer, entender o que a gente gosta, entender os nossos valores, respeitá-los, saber as nossas fraquezas, corrigi-las e estudar muito. Claro. Sempre. Ler bastante, entender para onde as nossas profissões estão indo, onde o nosso mundo está indo, o que nos afeta. Eu acho que a gente está num formato muito diferente na época que eu me formei. Então, a gente falava eu vou me formar, eu vou ser isso para o resto da vida. Eu já mudei de profissão pelo menos umas 3 vezes. E eu acho que a gente se encontrar nesse universo e entender aonde a gente quer chegar, né? É muito importante não ter essa ansiedade, não ter que provar nada para ninguém o tempo inteiro. Então, a gente está falando de uma geração que tem essa necessidade de se cobra. Às vezes, a gente conversa com pessoas extremamente ansiosas e fala assim, eu estou muito pressionada. Aí você pergunta para ela, quem está te pressionando? Realmente. Ninguém. Ela mesma, né? Ela mesma. Então, ter muito cuidado com isso. Muitas vezes, até o próprio burnout, muitas vezes até todas essas crises que a gente tem no mercado de trabalho são provocadas por uma ansiedade que a gente tem, que a gente se coloca uma pressão, um patamar que a gente quer chegar, que a gente nem sabe de onde que veio. Mas a gente precisa alcançar a qualquer custo, né? Tá certo então. Fernanda, muito obrigado pela sua presença. Foi muito esclarecedor. Eu acho que vai ser muito produtivo isso aí para quem nos ouve, para quem nos assiste. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada a vocês. Eu amei a participação, viu? Show de bola. Muito obrigado você também que ficou conosco aqui até esse fim de episódio. Se inscreva aí no nosso canal do IESB no YouTube, ou seja lá onde você estiver nos acompanhando. E até a próxima.